Quem sabe faz ao vivo, meu parceiro, 12h32. Agora sim estou com Helisson Pellegrini. Helisson, uma boa tarde para você, seja bem-vindo à Record News. Helisson, boa tarde, muito obrigado. A gente está tendo então um aumento significativo no aumento no preço dos imóveis. A gente percebe que existem algumas regiões, como é o caso do Distrito Federal mesmo, que tem um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Isso é uma tendência porque a inflação ela está auxiliando nesse processo, ou é uma tendência porque você tem cada vez mais determinados tipos de imóveis ou determinadas regiões que realmente são mais caras? E por que muitas das vezes o preço de um imóvel em determinada região ele acaba sendo até mais caro que o outro, Helisson? O que acontece? Depois de 2019, né, onde a gente tinha um VGV estático de imóveis muito grande em Brasília, eu falo ali no bairro de Águas Claras, com o crescimento do Noroeste, que era um novo bairro que foi inaugurado ali em 2009, e aí de 2009 até 2019 nós tivemos isso, né, que a gente chama de VGV estático, aonde se popularizou os novos lançamentos para o Noroeste, aonde a gente veio com essa renda per capita maior naquele metro quadrado, que a gente trabalhava ali entre 7 a 8 mil reais no início ali de abril de 2009 a novembro de 2009, e com o crescimento do Noroeste veio também puxando essa questão de valorização do metro quadrado em Águas Claras, Samambaia, Ceilândia e Sobradinho. Então, em 2014, esse VGV estático, que a gente chama de unidades imobiliárias à venda, ter acabado, veio os novos lançamentos, em 2016 para 2017 até 2019. Então, a gente teve essa alta de valorização regional nas regiões. Então, hoje o Noroeste está o metro quadrado aí entre 14 a 18. Você vê a quadra 500, ela está também no Sudoeste, ela está entre 18 a 21. Os lançamentos que aconteceram recentemente na Asa Sul já está entre 22 e 23. Samambaia, que era um bairro de classe C, hoje a gente coloca ele como classe B e A, que está o metro quadrado hoje já de 7 a 9 mil reais. Tem novos lançamentos que foram lançados recentemente, que vendeu tudo a 9.200. Águas Claras hoje a gente já está trabalhando em torno de 14. Então, se pega toda essa demanda, né, falando de Brasília, mas se você pegar a questão do Brasil, você vê que Goiânia também, há 2 anos atrás, estava 7 mil metros quadrados, hoje já está 14. Aí você pega na parte do sul, Itapema, Porto Belo, Balneário de Camboriú, teve uma crescente aí de quase 100% de valorização. Então, é isso que está acontecendo muito. Essa questão da verticalização dos empreendimentos imobiliários e essa forma hoje de aquisição, né? Porque antigamente você ou comprava à vista ou faria a aquisição com financiamento habitacional. Hoje, com as fintechs e os bancos digitais, a qual também sou CEO, né? Eu tenho tanto a imobiliária como um banco digital que a gente chama de correspondente bancário, que é uma fintech. A gente consegue emprestar o dinheiro para a pessoa adquirir esse primeiro imóvel com 50% do valor dele, mesmo com ele estando com o nome sujo e estando inadimplente. Inclusive, eu ia até perguntar para você qual o nome da fintech? Você até citou que você tem uma fintech. Smart Bank BR Ion Bank. Ah. E a imobiliária é a Smart Bens Imobiliária. Eu sou sediado em Brasília, mas hoje estou morando em São Paulo, então é Brasília, São Paulo e Goiânia onde a gente tem mais pontos de atuação. Bacana. Ou seja, hoje com a facilidade da fintech, então, o pessoal consegue adquirir, então, residências, né? Porque quando a gente pensa em adquirir um imóvel, o pessoal pensa diretamente no Minha Casa Minha Vida, né? Isso, mas aí que está a questão. Não precisa necessariamente só depender de programas governamentais para se ter um imóvel. Então, uma pessoa que tem, digamos assim, que recebe ali 2, 3 salários mínimos, por exemplo, ela consegue, sem nenhum problema também, adquirir imóveis com certa facilidade devido à facilidade que hoje tem, como é o seu caso, que tem essa fintech, né? Isso. O que a Fintechs veio? A Fintechs veio para facilitar a vida desse comprador, porque ela faz ali a avaliação e o que ela coloca em pauta como garantia é o próprio imóvel, né? Então, ela dilui ali em 240 até 380 meses. Então, assim, você pode estar ali comprometido com sua renda e também pode estar com o nome sujo. Então, facilita muito, porque o que eles avaliam é o imóvel fica como garantia. O banco não, tem toda aquela coisa de critérios, documentação, composição de renda. Então, as fintechs, assim, de 2019 para cá, elas têm facilitado muito. Então, ou seja, eu vou te dar um índice aí de ano passado, foram mais de 23 bilhões em negociações de home equity, que é o crédito com garantia imobiliária.
Eu vejo que vocês estão sobrevoando aí pelo Noroeste agora, né? Que é o bairro que eu citei ali de 2019, 2009, que foi inaugurado. Fui campeão de venda aí. O Noroeste hoje é um dos cases de sucesso dentro de Brasília, né? O novo bairro planejado. Muito bacana. Um metro quadrado hoje, você vê que a valorização lançou ali em 2009 a R$7.000 o metro quadrado, hoje está 18. Muito bacana. Ellison, você falou uma coisa muito importante. Ter um nome, a pessoa talvez ter o nome sujo. Isso é uma dúvida que muitas das vezes quem está nos assistindo fica justamente pensando, porque nesse caso, seria então o ideal, mesmo uma pessoa com o nome sujo, e dado o valor dos juros que a gente tem hoje em dia, que os juros estão um pouquinho alto, você crê então que é possível, mesmo uma pessoa com o nome sujo, ela conseguir adquirir o seu imóvel, ter o sonho da casa própria? Até porque a gente sabe que o sonho, a casa própria realmente é um sonho, né? Realmente muitos brasileiros querem ter a sua casa própria para poder não morar mais de aluguel. Às vezes o camarada ele vai lá, ele toma a casa da pessoa e tudo mais, e tem também os problemas relacionados, às vezes, a algumas crises, a pessoa perde o emprego, aí não consegue pagar o aluguel, acaba sendo despejada, tudo mais. Você crê, então, que essa facilidade de, inclusive, dar o crédito na mão desse pessoal que tem o nome sujo, permite, então, esse pessoal adquirir, então, essas residências? Hoje, de R$80.000 até R$25 milhões, nós aprovamos aí até 240 meses, com 3 meses de carência, e pode ter a composição de renda familiar ou não, desde que a gente consegue também só até 50% do valor do imóvel, tá? Lembrando que nessa composição, né, de fintech, a gente não consegue, como os bancos normais, até 80%. Entendi, ou seja, nesse caso iria precisar então de um valorzinho de entrada, digamos assim. Valorzinho de entrada ou uma portabilidade, por exemplo, de um imóvel, colocando outro imóvel no negócio, ou fazendo, como se diz, uma alavancagem patrimonial. Então a gente consegue dar toda essa consultoria, né, para facilitar a vida desse nosso cliente. Ellison, isso é uma dúvida que eu tenho, uma dúvida muito honesta. Há muitos anos atrás, a gente percebia que às vezes era literalmente casas. Era comum você ter ali, você tem um lote, você monta uma casa, né? Ou a casa já estava pronta, você adquiria a residência completa. E, enfim, a gente percebe que agora há uma verticalização. Muitas vezes até mesmo a verticalização do próprio comércio, porque muitos comércios eles estão também aproveitando alguns lotes que estão sendo vendidos, às vezes, em regiões e aproveitando para fazer o seu comércio em apartamentos, enfim, apartamentos comerciais e tudo mais. Isso é uma tendência? Isso é uma tendência mesmo no sentido de que os tempos mudaram ou é uma forma de aproveitar melhor o espaço das cidades, verticalizando as residências? Porque eu imagino que devem ter pessoas nos assistindo aqui que são de gerações anteriores e pensam assim, poxa, mas eu prefiro tanto ter uma casa, por que eu vou pegar um apartamento e ficar com muito vizinho, muita coisa, sendo que na minha casa eu fico sozinho? Como que você vê hoje essa mudança de fato na maneira, né, de se adquirir residência, se procurar residência? Hoje em dia a gente vê muito mais apartamentos, região aqui de Valparaíso mesmo, região do entorno do Distrito Federal, existem vários apartamentos que estão sendo criados e construídos aí, o Ellison. O que acontece? Deixa eu explicar. Existe uma norma de gabarito que a gente chama de NGB, que é Norma de Gabarito de Brasília, e nas outras regiões. Então, às vezes, o cliente, que a gente chama de terreneiro, ou esse que tem essa casa, ele descobre que o terreno dele que tem um potencial construtivo alto, e aí ele faz, junto a uma construtora, uma permuta, por exemplo, ou ele vende esse terreno para a construtora. Mas, geralmente, em Brasília, Valparaíso e outras regiões, também no sul, Goiânia, o que está acontecendo? Você vê que você está num bairro onde tem casas que está virando prédio do lado. Então, ele tendo essa descoberta, ele entra numa negociação com a consultora geralmente vai dar ali entre 15% a 35% no valor de permuta de unidade imobiliária naquela casa, que aquela casa ela tem um poder construtivo. Então, ela tem uma avaliação onde ela pode se construir uma quantidade de unidades. Então, por exemplo, uma casa, às vezes, dependendo do centro, vou te dar um exemplo hoje, uma casa em Taguatinga, na Comercial Norte. Ela tem um poder construtivo de 5 vezes. Então, uma casa que ela está avaliada em 1.900.000, ele pode ganhar 10, 15 milhões em permuta, em unidade pronta.
entendeu? Aí você pega Goiânia, você pega ali Porto Belo também, no sul, você pega Valparaíso, que você vê aquelas mini chácaras que estão virando aquelas casas geminadas. Então, é essa descoberta mesmo, veio a partir de 2000, né, eu atuo já há 19 anos no mercado imobiliário. Um dos maiores cases de sucesso meu foi venda e comercialização de terreno, que a gente chama de projeção para verticalização aí em Brasília. Então, eu fiz tanto Samambaia como Celândia, até Noroeste também cheguei a fazer algumas transações. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Então, hoje você tem uma casa que do lado tem um prédio, você busca essa norma de gabarito, o PEDOT, o que pode ser feito dentro dessa casa, desse lote, e vai para uma negociação com a consultora, e aí tem a verticalização. E essa questão da verticalização, ela também é muito estudada pelo impacto de trânsito local, né, que a gente chama de RIT. Então, tudo isso está dentro do estudo de viabilidade. Mas, no geral, é isso, ganhar, lucrar com aquela moradia onde ela pode ser verticalizada. E assim, a questão da verticalização dos empreendimentos vertical traz mais segurança, área de lazer, traz mais praticidade para o cliente, que é o que hoje todo mundo está buscando, né? Tem uma residência, pode lucrar, então, com o seu terreno, fazendo essa permuta, verticalizando e permitindo ali, quem sabe, ganhar um dinheirinho extra ali com essa possibilidade. Isso é muito interessante mesmo, Helisson. Helisson, a gente vai encerrar agora a nossa entrevista, mas antes, claro, da gente encerrar, eu quero primeiramente pedir, se você quiser fazer algum convite para o pessoal poder conhecer a sua fintech, conhecer os seus negócios, até porque esse negócio da pessoa ter o nome sujo e adquirir a casa eu achei muito interessante, porque eu imagino que hoje quem tem o sonho de ter a casa própria e não consegue ter, porque fica preocupado, eu tenho o nome sujo, talvez eu não consiga, mas agora tem essa possibilidade, né? Tem essa modalidade que as pessoas não conhecem. Então vamos lá, gente. Meu Instagram é Helisson, com H-E-L-I-S-S-O-N, Pellegrini, final I, underline CGI, que é Crédito Garantia Imobiliária, é oficial, tá? O meu site é www.smartbankbr.com.br e a imobiliária é smartbanks.com.br. A gente dá consultoria, lá você entra, você tem um simulador, você consegue fazer tudinho, ele é todo robotizado. É só entrar, clicar, fazer a simulação que você já sabe quanto é que você vai pagar de parcela, quanto é que é o LTV do imóvel que você quer adquirir, e também você pode fazer o crédito com garantia imobiliária para você fazer a alavancagem patrimonial. Ou seja, você pode dar o seu imóvel para nós para comprar um imóvel mais caro. A gente consegue fazer isso também, que a gente te libera o dinheiro à vista, a gente antecipa também a compra do imóvel. Por exemplo, eu vou te dar esse exemplo, você tem um imóvel de Lago Sul, 20 milhões de reais, que você não vende ele há 1 ano e meio, 2 anos. Mas você tem uma negociação em vista, precisa quitar uma dívida, a gente antecipa o valor do seu imóvel até 50% para você arrumar casa no sentido, pagar dívida, fazer alavancagem patrimonial, pagar uma dívida tributária, trabalhista, fazer um upgrade. Tudo isso a gente faz no Smart Bank BR. No Instagram também é Smart Bank BR. E é isso, meu nome é Helisson Pellegrini, 19 anos de mercado imobiliário, sou residente de Brasília, moro em Brasília, moro em São Paulo, tive que vir para cá por conta das fintechs e dos fundos, né? Então, porque eu estava vindo muito, pai de 3 filhos, e um garoto de Brasília, que acho que eu me orgulho de falar que eu ajudei a construir Brasília aí nos 19 anos para cá, né? Foram mais de 270 lançamentos em Águas Claras, 43 no Noroeste, Samambaia, perdi as contas, mais de 3 mil unidades imobiliárias vendidas, mais de 32 bi em negociação imobiliária. Muito bem. Então eu falei com o Helisson Pellegrini, ele que domina aí o setor imobiliário de diversas regiões do país. Helisson, muito obrigado pela sua presença e a TV Atual Record News está sempre à disposição, precisando, a gente está à disposição aí para atendê-lo, tá bom? Obrigado, boa tarde, um bom resto de fim de semana para você, meu querido. Para vocês também. Tchau, tchau, gente. Valeu. Muito bem, agora vamos fazer o